Viva! O meu nome é Samuel Lourenço. Este é o terceiro vídeo que integra a série de preparação para o exame da ANACOM para acesso à licença de categoria 1 de rádio amador. Portanto, os dois primeiros vídeos estão disponíveis primariamente no Odyssey, mas também estão disponíveis nas outras plataformas como o Dailymotion, o Rumble e o YouTube. Portanto, eu neste vídeo vou cobrir apenas 25 questões. Portanto, nos vídeos anteriores até agora tenho coberto 26 questões a cada vídeo. Vou cobrir a questão 53 a 77. Portanto, a 77 que é esta aqui. Isto porquê? Porque eu preferi deixar a questão 78 para o vídeo seguinte, visto que esta questão tem mais a ver com o tema das fontes lineares. Portanto, eu não quis aqui separar temas. Daí eu ter deixado então a questão 78 para o próximo vídeo. Começando então aqui com a primeira questão deste vídeo, que é a pergunta 53. A montagem com um transistor, designada como seguidor de emissor ou coletor comum, caracteriza-se por ter: resposta A, ganho unitário; resposta B, impedância de entrada elevada; resposta C, impedância de saída baixa; e resposta D, todas as respostas anteriores estão corretas. Portanto, em que é que consiste este andar transistorizado, portanto, que é o seguidor de emissor ou o coletor comum? Portanto, eu vou começar aqui por desenhar um transistor NPN. Este andar também pode ser representado com transistor PNP, mas ligado de outra maneira. Mas eu vou fazer assim, até para esclarecer aqui uma confusão que pode existir. Portanto, eu tenho o coletor do transistor à alimentação. Portanto, este aqui é o barramento de alimentação. Vou ter aqui uma fonte de alimentação, portanto, positivo e negativo. Depois vou ter aqui, portanto, o emissor ligado através de um resistor, e o resistor vai estar à massa. Portanto, à primeira vista, eu poderia dizer que isto é um andar de emissor comum e não de coletor comum, porque o emissor é que está à massa. Mas isso não é verdade. Portanto, se formos analisar o circuito, portanto, esta tensão vai ser diferente da tensão da massa, evidentemente. Portanto, eu tenho aqui um sinal de entrada e um sinal de saída que vai ser idêntico ao de entrada. Portanto, se nós analisarmos bem, o coletor é que é o comum, digamos, o elemento comum à entrada e à saída. Portanto, e é o coletor que está efetivamente aterrado em AC à massa. Portanto, esta fonte de alimentação providencia um caminho de muito baixa impedância em AC. Se nós também quiséssemos representar aqui um condensador de filtragem para filtrar a tensão da alimentação, colocávamos aqui um condensador em paralelo, e esse condensador também representava um outro caminho de muito baixa impedância a qualquer perturbação que esteja aqui na alimentação. Portanto, efetivamente, este condensador também curto-circuita qualquer perturbação em AC. Portanto, se quisermos ver desta maneira, podemos dizer que o coletor efetivamente vai estar aqui aterrado. Portanto, esta montagem tipicamente tem um ganho unitário, portanto, dei o nome seguidor de emissor. Portanto, a tensão no emissor vai seguir a tensão da base. Portanto, se eu tiver aqui uma tensão da base acima de 0,7 volts, este transistor vai começar a conduzir e vai aumentar aqui também a tensão deste ramal. Portanto, estas duas tensões vão seguir uma à outra. Portanto, efetivamente temos aqui um ganho unitário. Portanto, explicando assim de grosso modo e resumido, a impedância de entrada é elevada. Portanto, apesar da impedância da junção base-emissor ser baixa, portanto, temos aqui este resistor que está aqui, que nos vai dar aqui uma impedância de entrada elevada, portanto, aqui à base.
portanto à entrada. Portanto, este também é correto. O C também é correto, quando o transistor está em condução. Portanto, vai ter aqui uma impedância de saída baixa, portanto, em AC, se o transistor estiver a conduzir. Portanto, também é verdade. E, efetivamente, então a resposta correta é mesmo a D. Portanto, todas estas características que estão aqui acima são características do andar seguidor de emissor ou coletor comum. Portanto, a resposta também pode ser encontrada no Wikipedia. Existe aqui um artigo acerca da montagem de coletor comum ou seguidor de emissor. Portanto, tem aqui a montagem que desenhei anteriormente, portanto, com transistor NPN, e tem aqui a mesma montagem com transistor PNP. Portanto, esta montagem, digamos que coloca aqui menos dúvidas, porque aqui vê-se logo que o coletor está literalmente à massa, portanto, tanto em AC como em DC. No entanto, a razão pela qual eu desenhei aqui esta montagem foi para mostrar que, portanto, esta análise tem que ser feita em AC e não em DC para tirar quaisquer dúvidas. Portanto, efetivamente, então a resposta à pergunta 53 é a D. Todas as respostas anteriores estão corretas. Pergunta 54. Qual a principal função de uma grelha de blindagem num tubo de vácuo? Resposta A. Redução da capacidade entre a grelha e a placa. Resposta B. Aumento da eficiência. Resposta C. Melhor resposta em alta frequência. E resposta D. Redução da resistência da placa. A resposta correta é A. Redução da capacidade entre a grelha e a placa. Portanto, a grelha de blindagem é um elétrodo extra, portanto, isto comparativamente a um triodo que se acrescenta entre a grelha de controle e a placa. Portanto, esta grelha de blindagem existe em dispositivos como tétrodos e pentodos também. Aliás, existe aqui um artigo no Wikipedia acerca do tétrodo. Portanto, e explica justamente qual é a função da grelha de blindagem. Portanto, a grelha de blindagem providencia uma capacitância muito menor, portanto, relativamente à grelha de controle. Portanto, a resposta correta é então a redução da capacidade entre a grelha e a placa. Pergunta 55. Num AMPOP teoricamente ideal, como varia o ganho com a frequência dentro da sua gama de frequências de operação? Resposta A. Aumenta linearmente com o aumento da frequência. Resposta B. Diminui linearmente com o aumento da frequência. Resposta C. Diminui logaritmicamente com o aumento da frequência. E resposta D. Não varia com a frequência. Portanto, a resposta correta aqui é D. Não varia com a frequência. Portanto, isto é independentemente do facto de estarmos a falar do ganho que é intrínseco ao amplificador ideal, portanto o ganho em malha aberta, ou então do ganho com o amplificador inserido numa montagem com realimentação negativa e com componentes ideais. Portanto, aqui o ganho em malha fechada. Portanto, o ganho em malha aberta será sempre infinito, portanto, tratando-se de um amplificador operacional ideal, e o ganho em malha fechada será apenas ditado pelos componentes em redor do amplificador e não vai variar com a frequência. Portanto, em todo o caso, a resposta D é sempre a correta. Portanto, a resposta a esta pergunta pode ser encontrada neste artigo do www.electronics-tutorials.ws, portanto, acerca de amplificadores operacionais. Este artigo enumera as características de um amplificador operacional ideal, tanto sendo uma delas o ganho em malha aberta infinito, impedância de entrada infinita, impedância de saída zero, e aqui temos a largura de banda infinita. E uma outra característica, também não é menos importante, a tensão de offset é zero. Isto quer dizer que o amplificador, sendo um amplificador ideal, não vai introduzir qualquer erro. Pergunta 56. Qual a tensão à saída do circuito da figura, em que R1 é igual a 1000 ohms
e R2 é igual a 10.000 ohms se à entrada for aplicada uma tensão de 0,23 volts. Resposta A, 0,23 volts. Resposta B, 2,3 volts. Resposta C, menos 0,23 volts. E resposta D, menos 2,3 volts. Portanto, nós temos aqui uma montagem inversora, o que quer dizer que a tensão de saída terá um sinal contrário ao sinal de tensão de entrada. Portanto, à partida, isto exclui o H e a B, restando a C e a D. Portanto, para calcular isto, temos que saber qual é o ganho desta montagem. Portanto, de uma forma geral, o ganho de tensão é ditado pela tensão de saída sobre a tensão de entrada, e para esta montagem em particular, este ganho é definido então por menos R2, portanto, que é a resistência de realimentação, sobre R1. Portanto, eu podia dizer desde já que a resposta correta é D, menos 2,3 volts. Portanto, é fácil perceber que o ganho será menos 10, mas vou então fazer aqui o cálculo. Portanto, eu já tenho preparado um cálculo. Portanto, eu já sei qual é o valor de R1 e de R2. Vou calcular primeiro o ganho em tensão, portanto, baseado em R1 e R2. Portanto, isto será igual a 10.000 sobre 1.000. Portanto, podemos pôr aqui as unidades, mas estas unidades vão se anular. Portanto, isto vai dar então, aliás, esqueci-me aqui do sinal, vai dar então menos 10. Portanto, isto é o ganho. E nesta segunda expressão temos que colocar então, fazer uma equivalência de modo a colocar a tensão de saída em evidência. Portanto, VO será então igual ao ganho em tensão vezes a tensão de entrada. Portanto, menos 10 vezes a tensão de entrada, que é de 0,23 volts, portanto isto vai dar menos 2,3 volts. Portanto, isto vai querer dizer então que a resposta D é correta. Portanto, eu tinha aqui um artigo também no electronicsifan-tutorials.ws, portanto, acerca de montagens com amplificadores operacionais, montagens dessas inversoras. Portanto, a resistência de realimentação RF e a resistência da entrada RIN. Portanto, temos aqui definido qual é o ganho. Portanto, o ganho é igual à tensão de saída sobre a tensão de entrada, o que é igual a menos RF sobre RIN. Portanto, o ganho é definido então desta forma. Pergunta 57. Em que consiste um amplificador operacional? Resposta A. Um amplificador diferencial de ganho elevado, cujas características são determinadas pelos componentes externos ao amplificador. Resposta B. Um amplificador de áudio, cujas características são determinadas pelos componentes internos do amplificador. Resposta C. Um amplificador usado no andar de potência de um emissor de FM do serviço de amador na faixa dos 10 GHz. E resposta D. Um programa que calcula o ganho do amplificador de RF. A resposta correta é a. Um amplificador diferencial de ganho elevado, cujas características são determinadas pelos componentes externos ao amplificador. Portanto, eu aqui fazia apenas uma correção.
O que é determinado pelos componentes externos ao amplificador é o comportamento, portanto, o comportamento do amplificador no circuito. Por isso é que se fala em ganho em malha aberta, portanto, que é o ganho intrínseco ao amplificador operacional, que não vai depender dos componentes externos do amplificador. Portanto, as características, no fundo, não são alteradas pelos componentes externos. E fala-se do ganho em malha fechada, portanto, que já é determinado também pelos componentes em redor do amplificador, nomeadamente os componentes que estão na malha de realimentação. Portanto, fazia aqui apenas esta correção. Eu aqui diria que é o comportamento que é determinado pelos componentes externos ao amplificador, sendo que as características permanecem constantes. Pergunta 58. Qual é normalmente a impedância de entrada de um circuito integrado AMP-OP? Resposta A, 100 ohm. Resposta B, 1000 ohms. Resposta C, muito baixa. E resposta D, muito alta. A resposta correta é D, é muito alta. Portanto, normalmente a impedância de entrada situa-se na ordem das centenas de kilo-ohms ou até na ordem dos mega-ohms. Portanto, não será 100 ohms nem 1000 ohms. Também não será um valor fixo. E depende sobretudo do tipo de amplificador operacional que emprega. Mas de qualquer das maneiras é muito alta. Pergunta 59. Qual a capacidade equivalente de dois condensadores de 5000 picofarads e um condensador de 750 picofarads, todos ligados em paralelo? Resposta A, 576,9 picofarads. Resposta B, 1733 picofarads. Resposta C, 3583 picofarads. E resposta D, 10.750 picofarads. Portanto, eu sei que a capacidade total de uma associação de condensadores em paralelo vai ser igual à soma de todas as capacidades envolvidas. Portanto, à partida é só somar estas capacitâncias para chegar à resposta D, portanto 10.750 picofarads. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que CT, sendo que CT é a capacidade total, vai ser igual a C1 mais o C2, portanto, e para N condensadores, tenho que prolongar esta expressão até Cn, portanto, para N condensadores. Portanto, isto é muito simples. Eu posso fazer então os cálculos. Portanto, sei que C1 é igual a C2, que é igual a 5000 picofarads. Sei que C3 é igual a 750 picofarads. Sei que CT é igual a C1 mais C2 mais C3. Portanto, estão 3 condensadores envolvidos. Igualando C2 a C1, podemos substituir, fica 2 vezes o C1 mais o C3. Fica 2 vezes 5000 picofarads mais 750 picofarads. Também podemos somar, portanto, 5000 picofarads mais 5000 picofarads mais 750 picofarads. Remeti aqui então esta expressão. Isto vai dar então 1750 picofarads. Portanto, a resposta correta é então a D, 1750 picofarads. Pergunta 60. Qual a indutância de 3 bobinas de 10 mH ligadas em paralelo? Resposta A, 0,33 Henry. Resposta B, 3,33 Henry. Resposta C,
3,33 mH e resposta D, 33 mH. Portanto, numa associação de bobinas em paralelo, portanto, eu sei que a indutância total vai ser igual ao inverso da soma dos inversos das indutâncias envolvidas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que 1 sobre a indutância total, para ser mais fácil, vai ser igual a 1 sobre a primeira indutância, mais 1 sobre a segunda indutância, mais, depois faço aqui mais 3 pontinhos, mais 1 sobre a indutância N. Portanto, isto para N indutâncias. O que é que acontece? Portanto, eu sei que E1 é igual a L2, que é igual a L3. Portanto, temos aqui 3 indutores ou 3 bobinas com a mesma indutância. Portanto, igual a 10 mH. Portanto, e assumindo que 1 sobre LT vai ser igual então a 1 sobre o L1 mais 1 sobre o L2 mais 1 sobre o L3. Portanto, vamos assumir então que podemos substituir o L3 e o L2 por L1, porque todas as indutâncias envolvidas são iguais. Portanto, isto vai dar então igual a 3 sobre o L1. Portanto, eu posso simplesmente fazer aqui uma equivalência. Portanto, dá 1 sobre LT igual a 3 sobre L1. Isto vai ser equivalente a dizer que o LT é igual a L1 a dividir por 3. Portanto, temos aqui também um outro corolário. Se nós tivermos todas as indutâncias iguais, portanto o LT vai ser o L1 ou o que seja a dividir pelo número de indutâncias envolvidas. Portanto, isto seria um corolário a aplicar. Então, neste caso, temos 10 mH a dividir por 3, o que vai ser igual a 3,3333 mH. Portanto, é um número racional. Portanto, a resposta correta a 60 é então a C, 3,33 mH. Pergunta 61. Qual a capacidade de um condensador de 20 microfarad ligado em série a um condensador de 50 microfarad? Portanto, uma expressão idêntica à de cima também se aplica a condensadores em série. Portanto, nós dizemos então que 1 sobre C1 sobre CT, aliás, para uma associação de condensadores em série vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais, vou fazer aqui 3 pontinhos, mais 1 sobre Cn. Portanto, isto para N condensadores em série. Portanto, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular. Portanto, sei que C1 é igual a 20 microfarads. Vou pôr aqui um em vez de micro, porque é mais fácil escrever assim. C2 igual a 50 microfarad. Então vamos calcular aqui o CT. Portanto, eu sei que 1 sobre CT
vai ser igual então a 1 sobre o C1 mais 1 sobre o C2 vai ser igual então a 1 sobre 20 microfarads mais 1 sobre 50 microfarads. Portanto, 1 sobre 20 dá 0,05. Eu por enquanto vou esquecer aqui as unidades, mais 1 sobre 50 deve dar 0,02. Portanto, isto dá 0,07. Portanto, o CT vai ser então a 1 igual a 1 sobre 0,07. Portanto, isto vai dar 1 a dividir por 0,07 dá 14,285. Aliás, perdão, 2857. Portanto, digamos que dá aproximadamente 14,3 microfarads. Portanto, a resposta correta é então a B, 14,3 microfarads. Pergunta 62. Que componente se deverá adicionar a uma bobina de forma a aumentar a indutância do circuito? Resposta A. Um condensador ligado em série. Resposta B. Uma resistência ligada em paralelo. Resposta C. Uma bobina ligada em paralelo. E resposta D. Uma bobina ligada em série. Portanto, a resposta correta é D. Uma bobina ligada em série. Isto porquê? Porque a indutância total de uma associação em série de bobinas vai ser igual à indutância da bobina 1 mais a indutância da bobina 2 mais 3 pontinhos, indutância da bobina N. Portanto, o que é que isto quer dizer? Para duas bobinas, se eu quiser aumentar a indutância do circuito, a indutância total, vou ter que acrescentar uma bobina ligada em série. Pergunta 63. O condensador real, portanto não ideal, pode ser modelado com uma associação de três componentes ideais. Quais são esses componentes? Resposta A. Condensador ideal, bobina ideal e resistência ideal. Resposta B. Condensador ideal, bobina ideal e transistor ideal. Resposta C. Condensador ideal, resistência ideal e diodo ideal. E resposta D. Condensador ideal, diodo ideal e transistor ideal. Portanto, um condensador real pode ser modelado com uma associação em série destes três componentes, um condensador ideal, uma bobina ideal e uma resistência ideal. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o meu condensador há de ser dominado por um condensador ideal, mas também vai ter uma bobina e uma resistência parasitas, portanto, nomeadamente nos terminais, mas também não só. Pergunta 64. Os efeitos capacitivos parasitas entre as espiras das bobinas reais, portanto não ideais, manifestam-se mais. Resposta A. Em corrente contínua. Resposta B. Nas frequências mais elevadas. Resposta C. Nas frequências mais baixas. E resposta D. Nenhuma resposta está correta, pois estes efeitos nunca se manifestam. Portanto, a resposta correta é B. Nas frequências mais elevadas. Portanto, nós podemos modular uma bobina esquecendo aqui qualquer resistência parasita, tanto como se fosse um indutor, e depois há de ter aqui um condensador parasita
em paralelo. Portanto, isto para modular a capacitância parasita entre as espiras. Portanto, acontece que este condensador começa-se a ter mais peso nas frequências mais elevadas e, por conseguinte, os efeitos capacitivos também se manifestam nas frequências mais elevadas. Pergunta 65. Qual o efeito provocado pelas capacidades parasitas entre as espiras de uma bobina? Resposta A. O campo magnético pode sofrer uma inversão. Resposta B. A bobina pode adquirir ressonância própria em determinadas frequências. Resposta C. A permeabilidade magnética pode aumentar. E resposta D. A tensão nominal pode ser excedida. A resposta correta é a B. A bobina pode adquirir ressonância própria em determinadas frequências, portanto, e podemos ver que isto de facto é uma associação em paralelo entre uma bobina e um condensador, e esta montagem, portanto, é uma montagem que atua como se fosse um filtro e tem uma ressonância própria numa certa frequência. Pergunta 66. Qual a queda de tensão aos terminais de uma ligação em série de dois diodos de junção em silício? Resposta A. É cerca de metade da tensão em cada um deles. Resposta B. É cerca do dobro da queda de tensão em cada um deles. Resposta C. Tem um valor fixo de cerca de 25 volts, portanto, sendo esse valor independente da corrente no circuito. E resposta D. Tem um valor fixo de cerca de 12,5 volts, novamente um valor independente da corrente no circuito. Portanto, eu tenho aqui uma associação de dois diodos de silício, dois diodos de junção em série, portanto representada desta forma. Portanto, a queda de tensão tipicamente é de 0,7 volts, mas pode variar consoante a corrente, portanto, consoante a corrente que os atravessa. Portanto, assumindo que eles são semelhantes, isto quer dizer que a queda de tensão nesta associação vai ser o dobro, ou seja, 1,4 volts. Portanto, em todo o caso, esta queda de tensão vai variar, varia consoante a corrente, portanto, quanto maior for a corrente, maior será a queda de tensão, mas não é, digamos, um aumento linear. De qualquer das maneiras, nunca será um valor fixo e nunca terá estes valores demasiado grandes. Portanto, C e a D estão excluídas. Neste caso, a correta é B. Portanto, qualquer que seja a queda de tensão em cada um destes diodos, a associação terá o dobro da queda de tensão. Pergunta 67. Qual das seguintes opções constitui o efeito indesejado da utilização de um filtro de largura de banda demasiado ampla na secção IF de um receptor? Portanto, a recepção IF é de frequência intermédia. Resposta A. Overshoot, sobrepassagem do offset de saída. Resposta B. Som de timbre do filtro. Resposta C. Distorção por ruído térmico. E resposta D. Podem-se captar sinais indesejados. Portanto, a resposta correta é D. Podem-se captar sinais indesejados. Portanto, um filtro demasiado amplo vai deixar passar sinais fora da banda selecionada ou fora da frequência selecionada. Portanto, a resposta correta é a D. As outras respostas simplesmente não fazem sentido. Pergunta 68. Qual a largura de banda a menos 3 dB de um circuito ressonante em paralelo com frequência de ressonância de 7,1 MHz e fator de qualidade 150? Portanto, o que é o fator de qualidade? A. 157,83 Hz. B. 315,66 Hz. C. 47,33 kHz. E D. 23,67 kHz. Portanto, eu sei que o fator de qualidade
é dado pela frequência de ressonância, portanto Fc, sobre a largura de banda, portanto o ΔF, portanto a largura de banda a menos de 3 decibéis. Portanto, o que é dado? É dado então aqui a largura de banda, ou seja, o ΔF, eu vou aqui escrever DF, é então de 7,1 MHz. O fator de qualidade é de 150. Tenho que calcular aqui a frequência de ressonância. Portanto, ΔF, como vimos anteriormente, é igual a Fc sobre, o fator de qualidade é dado por Fc sobre ΔF. Já estava aqui a fazer conversão. Portanto, isto vai equivaler a ΔF, colocando o ΔF em evidência, é igual a Fc sobre o quê? Portanto, isto vai dar igual então a 7,1 MHz sobre 150. Portanto, eu vou fazer aqui o cálculo. 7,1 a dividir por 150. Portanto, isto dá aqui 0,047333 MHz. Portanto, eu vou converter aqui o valor em kHz. Portanto, isto dá 47,333 kHz. Portanto, já agora aqui eu coloco aqui um ponto decimal, mas é uma vírgula. Portanto, dá aqui 47,333 kHz. Isto quer dizer que a resposta correta é a C. Portanto, 47,33 kHz. Portanto, para saber acerca do fator de qualidade, eu encontrei aqui este artigo. Portanto, que indica o fator de qualidade versus a largura de banda. Portanto, fala acerca disso. E então tem aqui esta expressão, que no fundo é aquela expressão que vimos antes. Portanto, o fator de qualidade é igual à frequência de ressonância sobre o ΔF. Portanto, isto aqui é o ΔF. Portanto, eles consideram que o F1 é a frequência mais alta, o F2 é a frequência mais baixa. Eu normalmente prefiro utilizar uma notação diferente. Prefiro pôr F2 menos F1, sendo que F2 é a frequência mais alta e o F1 é a frequência mais baixa, mas isto vai dar ao mesmo. Pergunta 69. Qual a frequência de ressonância aproximada de um circuito em série RLC, em que R igual a 22 ohms, L igual a 0,05 mH e C igual a 40 picofarads? A. 44,72 MHz, B. 22,36 MHz, C. 3,56 MHz e D. 1,78 MHz. Portanto, independentemente da topologia do circuito, ou seja, estejam os elementos em série ou em paralelo, a fórmula da frequência de ressonância, portanto a equação da frequência de ressonância, é sempre a mesma. Portanto, e há de reparar que a resistência não vai afetar a frequência de ressonância, como seria de esperar. Portanto, Fc vai ser igual a 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada do L e do C. Portanto, aqui dentro da raiz quadrada, a indutância está a multiplicar pela capacitância. Ora, acontece que eu já tenho aqui uma folha de cálculo preparada, portanto, onde tenho que inserir então a indutância e a capacitância, portanto, em R's e em farads. E tenho aqui a fórmula de cálculo já inserida, portanto, isto é que vai dar aqui o resultado da frequência de ressonância. Portanto, o meu L é 0,05 mH, portanto, isto vai dar
5 vezes 10 elevado, portanto 5 vezes 10 elevado a menos 5. E a capacitância é de 40 picofarads, portanto isto vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 11. Portanto, e como resultado, tenho aqui o resultado em Hz, provavelmente vou ter que converter em MHz, portanto isto dará 3,56 MHz. Portanto, a resposta correta então a C, 3,56 MHz. Agora, como é que eu encontrei aqui esta equação? Portanto, existe aqui um artigo, procurei por Resonant Frequency e é dada então aqui esta equação, portanto 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de L vezes C. Pergunta 70. Portanto, a pergunta 70 também é muito semelhante à 69, inclusivamente posso utilizar a mesma equação. Qual a frequência de ressonância de um circuito em paralelo RLC, em que R igual a 47 ohm, L igual a 0,025 mH e C igual a 10 picofarad? Resposta A, 10,07 MHz, B, 63,24 MHz, C, 10,07 kHz e D, 63,24 kHz. Portanto, eu vou novamente inserir aqui os valores. Portanto, aqui vou ter que fazer aqui um pequeno cálculo. Portanto, isto à partida será 0,00025, portanto 2,5 elevado a menos 5. Aqui em princípio será, portanto, 1 elevado a menos 11. E portanto vou ter aqui uma frequência de ressonância de 10,066, portanto 10,06 aliás. Portanto, aqui dá 10,07, portanto há aqui um arredondamento exatamente 10,07. Portanto, a resposta correta é A, 10,07 MHz. Pergunta 71. O fator de qualidade de um filtro passivo com uma dada frequência de ressonância é tanto maior? Resposta A, quanto maior for a largura de banda a menos 3 dB. Resposta B, quanto maior for o número de transistores com ganho superior a 0 dB. Resposta C, quanto menor for a largura de banda a menos 3 dB. E resposta D, quanto menor for o número de transistores com ganho superior a 0 dB. Portanto, eu diria que a partida A, B e a D não fazem sentido, mas também podemos analisar de outra forma. Portanto, nós temos um filtro passivo. Se o filtro é passivo, não podem estar transistores envolvidos. Portanto, a B e a D, mesmo sem pensar muito, podem já estar excluídas. Portanto, apenas a A ou a C é que são possíveis. Vamos ver qual é que está certa entre a A e a C. Portanto, eu sei que o fator de qualidade é igual à frequência de ressonância sobre o ΔF, portanto que é a largura de banda. Eu posso expressar isto de outra forma. Portanto, FC sobre F2 menos F1, sendo que o F2 vai ser maior do que o F1. Portanto, posso expressar assim também. Portanto, estando aqui a B e a D já excluídas, vou ver se A é verdade. Portanto, se eu aumentar a largura de banda, estando a largura de banda em denominador, eu vou ter aqui um Q menor. Portanto, o meu fator de qualidade vai diminuir. Portanto, a A não está correta. Portanto, a C é a que está correta.
Portanto, quanto menor a largura de banda, maior vai ser o meu Q, maior vai ser então o fator de qualidade. Pergunta 72. Qual das seguintes características possui uma rede em T com condensadores em série e uma bobina de derivação shunt em paralelo? Resposta A. Transforma impedâncias e é um filtro passa abaixo. Resposta B. Transforma reatâncias e é um filtro passa abaixo. Resposta C. Transforma impedâncias e é um filtro passa alto. E resposta D. Transforma reatâncias e é um filtro notch de banda estreita. Portanto, o que é este filtro? Este filtro consiste em dois condensadores que estão em série, portanto, em série com o caminho do sinal, e tem aqui uma bobina que está em paralelo. Portanto, isto é um filtro T. Também existem filtros Pi, que têm dois elementos em paralelo e no meio tem um elemento em série. Portanto, eu transformar reatâncias não faz sentido. Faz sentido é que este circuito transforme impedâncias para uma dada frequência. Numa dada frequência, estes circuitos podem ser utilizados de facto para transformar impedâncias, para fazer adaptação de impedâncias, sem necessidade de transformador. E de facto, o que aqui temos é um filtro passa alto. Portanto, a resposta C é que é a correta. Pergunta 73. Um filtro de cristal de quartzo caracteriza-se por: resposta A. Ter um elevado fator de qualidade. Resposta B. Ter uma largura de banda muito estreita. Resposta C. Ter uma boa estabilidade de temperatura. E resposta D. Todas as hipóteses anteriores estão corretas. Portanto, um filtro de cristal tem um elevado fator de qualidade, de facto. Existem filtros, portanto, que são feitos com cristal em que, de facto, a largura de banda é muito estreita. Portanto, intrinsecamente a A e a B estão relacionadas. A C também é verdade, porque normalmente os cristais de quartzo têm uma excelente estabilidade com a temperatura, não variam muito as características em termos de banda passante e, portanto, todas as hipóteses anteriores estão corretas. Portanto, aqui a resposta à 73 é a D. Pergunta 74. Qual é o valor da impedância de um circuito em série RLC em ressonância? Resposta A. Elevada, em comparação com a resistência do circuito. Resposta B. Aproximadamente igual à reatância capacitiva. Resposta C. Aproximadamente igual à reatância indutiva. E resposta D. Aproximadamente igual à resistência do circuito. Portanto, vou desenhar aqui um filtro RLC. Portanto, a começar aqui com a resistência. Portanto, o indutor. E depois o condensador. Portanto, na frequência de ressonância, o que é que acontece? Portanto, basicamente, o indutor e o condensador vão ter uma reatância muito baixa. Portanto, isto praticamente é como se estivessem aqui em curto-circuito. O que quer dizer que, portanto, o valor da impedância vai ser aproximadamente igual à resistência do circuito. Portanto, eu encontrei aqui um artigo bastante interessante. Portanto, muito simples até. Portanto, e aqui o que é dito, portanto, num circuito RLC em que os elementos estão em série, na frequência de ressonância, a impedância vai ser igual ao valor de R. Portanto, a resposta correta então à 74 é a D. Pergunta 75. Qual a relação de fase entre a corrente e a tensão através de um circuito ressonante em paralelo? Resposta A. A tensão tem um avanço de 90 graus em relação à corrente. Resposta B. A corrente tem um avanço de 90 graus
em relação à tensão. Resposta C. A tensão e a corrente estão em fase. E resposta D. A tensão e a corrente estão em oposição de fase. Portanto, a resposta correta é C. A tensão e a corrente estão em fase. Pergunta 76. Qual o valor da impedância de um circuito com uma resistência, uma bobina e um condensador todos em paralelo em ressonância? Resposta A. Aproximadamente igual à resistência do circuito. Resposta B. Aproximadamente igual à reatância indutiva. Resposta C. Reduzida em comparação com a resistência do circuito. E resposta D. Aproximadamente igual à reatância capacitiva. Portanto, este circuito é constituído pelos três elementos em paralelo. Portanto, tenho aqui a resistência, tenho aqui a bobina e depois tenho aqui o condensador. Portanto, o que é que acontece? Este caso é um bocado mais difícil de analisar, mas podemos inferir que, portanto, na frequência de ressonância, a bobina e o condensador vão se anular, portanto vão ter aqui no seu conjunto uma reatância infinita. Isso quer dizer que a resistência vai dominar, portanto, na frequência de ressonância e digamos que vai ditar então, portanto, vai ditar a impedância do circuito. Portanto, a resposta é A, aproximadamente igual à resistência do circuito. Portanto, está aqui uma análise também acerca desse circuito e aqui está, portanto, na frequência de ressonância, a impedância do circuito é igual ao R. Portanto, é mais baixa, portanto, quanto mais baixa for a frequência ou quanto mais alta for a frequência, portanto, isto a partir da frequência de ressonância. Eis a última questão deste vídeo, portanto, a pergunta 77. Qual a vantagem de uma fonte de alimentação comutada relativamente a uma fonte de alimentação linear? Resposta A. A fonte comutada permite valores mais elevados de tensão de saída. Resposta B. A fonte comutada envolve um número inferior de componentes nos circuitos. Resposta C. A fonte comutada, por operar em frequências mais elevadas, permite o recurso a componentes de circuito mais pequenos. E resposta D. Todas as opções são válidas. Portanto, a resposta correta à partida é C. No entanto, vamos antes analisar as outras respostas. Portanto, a resposta A indica que a fonte comutada permite valores mais elevados de tensão de saída. Portanto, isto não é verdade. Eu posso ter facilmente uma fonte linear que me permita ter um valor elevado de tensão de saída, muito facilmente. Portanto, isto não depende do tipo de fonte. A B também não está correta, porque normalmente numa fonte comutada existem mais componentes ativos. Eu posso construir uma fonte linear, aliás, sem utilizar qualquer componente ativo, portanto uma fonte linear sem regulação, muito fácil de fazer. E a resposta correta aqui então a C, a fonte comutada, por operar em frequências mais elevadas, permite o recurso a componentes de circuito mais pequenos. Portanto, uma fonte linear normalmente utiliza um transformador que está diretamente ligado à rede, portanto vai operar à frequência da rede, ou seja, neste caso em Portugal, a 50 Hz. E esse transformador normalmente tem umas dimensões digamos, relativamente grandes em relação aos restantes componentes do circuito. Portanto, numa fonte comutada isso não acontece, porque numa fonte comutada a tensão da rede vai ser retificada e filtrada, e depois vai ser comutada e normalmente é comutada a frequências na ordem dos kHz. Portanto, essa comutação vai permitir a utilização de um transformador mais pequeno, portanto muito mais reduzido comparativamente ao transformador de uma fonte linear,
E não só, portanto, também posso ter um condensador de filtragem à saída mais reduzido também, visto que a frequência é maior, portanto não preciso ter uma grande capacidade à saída. Portanto, aqui a resposta C é a que é correta. Portanto, eu já cobri então 25 questões neste vídeo. No próximo vídeo irei cobrir 26 questões, portanto, da 78 à 103. Da minha parte, então é tudo. Espero que tenha gostado deste vídeo e que, sobretudo, o mesmo tenha sido elucidativo. Se tiver a colocar alguma questão, por favor, queira colocar na secção de comentários do vídeo, que eu responderei. E até uma próxima.